Senhoras e senhores, prazer imenso, uma alegria inenarrável poder estar mais uma vez junto com vocês, mesmo que em formato remoto. Neste nosso quarto tópico, nós vamos falar sobre a teoria burocrática. Vamos falar sobre a terceira das teorias da administração. Vamos falar sobre Max Weber. A teoria burocrática, ela vem trazer algumas novidades em relação às duas primeiras teorias. O termo burocracia, vamos começar por aí, foi empregado de várias maneiras, desde um linguajar popular até com uma variação de significados das ciências sociais. Quando você fala em burocracia, você lembra do quê? Provavelmente você vai lembrar de fila, de excesso de papel, de demora. Porém, é importante lembrar que esse é, na verdade, um desvirtuamento da burocracia. Então, em linguagem popular, é utilizado para descrever qualquer situação em que há rígida aplicação de regras, de procedimentos ou operações lentas, redundância de esforços, domínio de poder, sigilo exagerado, entre outros, independentemente da real forma da organização adotada pela instituição envolvida. E o principal nome da teoria burocrática foi Max Weber. O Max Weber, ele é um sociólogo, então, pela primeira vez, o principal nome da teoria não é um engenheiro. Frederick Taylor e Henry Fayol eram engenheiros, então, pela primeira vez, nessa terceira teoria, não é um engenheiro o principal nome da teoria, e sim um sociólogo alemão, que estudou a organização dentro do seu próprio quadro de referência e definiu a administração como um sistema social burocrático, enfocando os aspectos institucionais da administração, tomando por base princípios da sociologia, da ciência política e do direito. Então, Max Weber, se você, de repente, daqui a algum tempo for fazer outra faculdade, depois que você terminar essa, obviamente, você for fazer outra faculdade, estudar sociologia, ciências políticas ou direito, você vai ler muito sobre Max Weber nesses cursos também. Ele tem uma contribuição muito grande também nessas áreas. O Max Weber, ele acreditava, ele achava que a burocracia era a forma mais eficiente de se administrar, pois operava, fazia com que as empresas operassem uma base hierárquica comumente aceita, sem estar sujeita a caprichos pessoais. Qual que era o fundamento da teoria burocrática? A ideia básica da teoria burocrática é que se trabalhasse dentro de regras, aplicação de regras dentro das empresas, dentro das organizações, exatamente para que o fazer das coisas dentro da empresa não estivesse sujeito a caprichos pessoais. Eu vou fazer do jeito que eu achar melhor, eu vou fazer do jeito que eu quero. Não. Todo mundo, inclusive os gestores, vão trabalhar seguindo padrões, seguindo regras, seguindo normas específicas as quais irá conduzir o trabalho dessas pessoas. Trabalhar dentro de regras e regulamentos é extremamente importante. Vamos pegar um exemplo: o principal cargo, o principal gestor de um país, que é o presidente da República. O presidente da República pode fazer o que quer, do jeito que quer, da maneira que quer? Não. Ele precisa seguir regras que estão lá na Constituição Federal. Então, perceba que até o principal gestor, o maior gestor, vamos colocar assim, de um país, que é o presidente da República, tem que fazer as coisas seguindo regras, seguindo certos regulamentos. Isso vale
segundo Max Weber, deveria valer para todos os gestores, para todas as pessoas que trabalham dentro das empresas, dentro das organizações. Apesar de Weber ter se orientado em ideias e princípios de Taylor, é muito difícil separar o momento exato da contribuição de um e de outro, assim como o de Fayol, devendo esses três autores serem vistos como os precursores das teorias da administração. Assim como eu comentei com vocês que Fayol muito provavelmente leu Taylor antes de escrever a sua teoria, é muito provável que, certeza, na verdade, que o Weber leu tanto Taylor como Fayol. Então, é óbvio que a gente vai perceber que muitas coisas que a gente já viu também estão presentes na teoria burocrática do Max Weber. Max Weber e as suas ideias vão abrir o campo da administração para outros tipos de empresas, para outros tipos de organização. Talvez por isso seja um dos autores mais lidos, discutidos, analisados e criticados. Lembra que eu falei que se você for fazer outra faculdade, você vai ler Max Weber naquelas áreas? Ele é um autor que tem muito conteúdo em diversas áreas. E os seus princípios administrativos adaptam-se a setores como, por exemplo, o poder governamental. Então, assim como o Fayol, Taylor também expandiu a aplicação da administração, dos conceitos da administração. A administração burocrática, propriamente dita, constitui-se na determinação clara de um tratado que são definidos aspectos importantes para a gestão, como, por exemplo, um conjunto de normas. E essas normas, esses regulamentos são tão importantes que a ênfase da teoria burocrática são as normas e regulamentos. Então, tem uma coisa importante que você deve guardar, é a ênfase de cada uma das teorias. Lembre-se que na teoria da administração científica de Frederick Taylor, a ênfase era as tarefas realizadas pelo operário. Na teoria clássica do Fayol, a ênfase está na estrutura organizacional. E na terceira teoria, teoria burocrática de Max Weber, a ênfase está nas normas e regulamentos. Nessas normas e regulamentos vão estar especificados rigorosamente os deveres, a responsabilidade, a autoridade daqueles que ocupam cargos. Ou seja, cada cargo está associado a um conjunto de deveres, responsabilidades e autoridades. E quando o indivíduo ocupa aquele cargo, ele assume esse conjunto de atributos, de autoridade, de responsabilidade e de deveres. Então, está especificado o cargo X que você vai ocupar, você vai fazer essa e essa função, você vai exercer essa atividade. Eu quero chamar a atenção de vocês que essa é uma das coisas que faz muita falta para as empresas, para as organizações. Por quê? Porque geralmente a empresa te contrata e ela parte do princípio, vamos supor que você está sendo contratado como auxiliar administrativo. Vai lá trabalhar, você sabe o que você tem que fazer. Só que muitas vezes a função de auxiliar administrativo na empresa A é diferente da função de auxiliar administrativo na empresa B. E aí a empresa te joga lá e fala, vai trabalhar. E você tem que ali, tateando no escuro, tentar adivinhar o que você tem que fazer, o que você tem que realizar dentro da empresa, dentro da organização. E isso é muito comum. Eu já trabalhei com consultoria empresarial e uma coisa muito comum que acontecia quando a gente visitava a empresa, você chegava para o gerente e falava assim, qual que é a função daquela menina ali? A função dela é essa, ela faz isso, isso, isso. Aí você chega para a menina e fala assim, o que você faz aqui na empresa? Qual que é a sua função aqui? É aquela outra.
Então, o que o gerente acha que a pessoa faz não é o que ela acha que ela tem que fazer. Então, você acaba tendo muito problema dentro da empresa, dentro da organização. E aí eu quero dar uma dica importante para vocês. Quando você estiver trabalhando, uma das coisas importantes é você fazer essa pergunta para o seu chefe, para o seu patrão. Tira um momento, chega junto e pergunta: olha, eu estou fazendo o que você gostaria que eu fizesse? Eu estou realizando aquilo que você gostaria que eu realizasse? O que está faltando aqui para me fazer que eu poderia? Porque, primeiro, o seu chefe, o seu patrão vai te olhar de maneira diferente. Poxa, nunca ninguém fez isso. E a pessoa está demonstrando interesse, está demonstrando boa vontade. E segundo, você vai ter mais chance de ter sucesso, porque você vai estar fazendo o que o seu chefe, o seu patrão querem que você faça. E você vai ser um candidato natural para as promoções, por exemplo, e assim por diante. O segundo ponto é o princípio da hierarquia. Os cargos obedecem uma hierarquia de importância e essa hierarquia é conhecida pelos elementos que diferenciam cada um dos cargos. Esses elementos são o poder de mando e o valor de remuneração atribuídos a cada cargo. Então, por que o gerente ganha mais do que o faxineiro? Porque o gerente ele tem mais autoridade, tem mais responsabilidade, e exatamente por ter mais autoridade e responsabilidade, a remuneração dele é maior. Então, você vai ganhar mais de acordo com o momento ou o lugar que você está na hierarquia da empresa. E a hierarquia ela é extremamente importante e deve ser respeitada. O terceiro ponto é a competência profissional. E pela primeira vez isso é colocado aqui até hoje, está presente e foi colocado por Max Weber, que está associada à divisão clara das tarefas e, desta forma, é definida como a competência de cada um, a preparação formal das pessoas para que elas desempenhem as suas tarefas, segundo os padrões esperados. Com isso, garante-se a forma também definida de acesso aos cargos superiores, baseando-se exclusivamente na sua capacidade. Então você não vai promover quem você acha bonito, quem você acha simpático. Você vai promover quem tem competência profissional. Fator para uma promoção, para ascender essa hierarquia da empresa, é a competência profissional. Parênteses, nas empresas familiares, que são a maioria na nossa cidade, por exemplo, infelizmente, não é a competência profissional que conta para você ascender dentro da empresa, dentro da organização, infelizmente. E o último ponto, quarto ponto, extremamente importante, é a questão do conhecimento técnico. Entende-se aqui por conhecimento técnico todas as regras que definem o sistema social que o indivíduo está envolvido, em que o indivíduo está envolvido, que determinam o desempenho do cargo. Então, percebam que são dois elementos extremamente importantes que têm a ver, têm relação um com o outro. A competência profissional e o conhecimento técnico. Porque, via de regra, é o conhecimento técnico que faz você ter a competência profissional. Vários desses aspectos são, ainda hoje, amplamente utilizados nas organizações, como, por exemplo, temos o princípio da autoridade legal, em que o indivíduo tem condições de punir ou premiar outros indivíduos dentro de um mesmo sistema social. Temos também o princípio do poder, que à primeira vista pode ser visto como sinônimo de autoridade. E Max Weber tratou de separar ambos os conceitos, proporcionando uma visão clara de que poderia haver poder sem haver necessariamente autoridade. Então, tem pessoas que têm um poder muito forte dentro da empresa, mas não têm autoridade, não ocupam um cargo
geralmente são pessoas mais experientes, profissionais que estão na empresa há muito tempo, que acabam tendo um poder de influência, um poder ali dentro, que não está necessariamente representado na hierarquia da empresa, da organização. A burocracia faz uso da divisão de tarefas fixas, então cada um sabe o que tem que fazer, o que deve fazer, o que precisa fazer, e a supervisão hierárquica. A questão da hierarquia ela tem uma importância muito grande na teoria burocrática. É a questão das regras, que a gente já comentou, que é a ênfase da teoria burocrática. Regras detalhadas, regras bem definidas, regras e regulamentos claros para que não haja erros, para que não haja problemas. Para que a organização, tudo isso para quê? Para a organização alcançar precisão, rapidez, clareza, regularidade, confiabilidade e eficiência. Então, esses três elementos que nós vimos aqui, a divisão de tarefas, a supervisão hierárquica e as regras definidas ajudam a empresa a alcançar esses objetivos. Com esses princípios, Max Weber concebia uma organização neutra que em que suas normas deveriam desenvolver-se e operar sem a intervenção de grupos interessados, ou seja, de maneira impessoal. Isso daria uma precisão e uma rapidez associada a uma redução dos problemas organizacionais decorrentes dos conflitos grupais, porque não era, como já foi dito, não o que eu acho legal, o que o outro acha legal, o que o grupo A prefere, o grupo B prefere. Está na regra, está no regulamento, é assim que vai ser feito, né? De forma como o grupo A ou o grupo B prefere, mas como está nas regras, como está nos regulamentos. Claro que haviam críticas em relação à teoria burocrática, a principal delas é a ênfase na disciplina burocrática, ofuscando a competência técnica, então se fixava muito nas regras e aí acabava engessando muito a empresa, concentração de decisão nas classes dominantes de poder e de autoridade, ênfase na despersonalização do relacionamento pessoal, ênfase na internalização das diretrizes e das normas e a ênfase no formalismo, tornando rígido e defensivo. Então, eu quero deixar bem claro que o conceito de burocracia que nós entendemos hoje, associado à papelada, processos repetitivos, a lentidão, é um desvirtuamento do conceito que Max Weber colocava. Max Weber só dizia apenas, e ele ressaltava isso, que deveria haver regras, deveria haver regulamentos, as pessoas deveriam saber o que elas deveriam fazer, e está muito claro isso, que é o que falta até hoje para muitas empresas e para muitas organizações. Ou seja, inflexibilidade, incapacidade de mudar, falta de visão do dinamismo organizacional e atitude de proteção às ameaças. Então, tudo isso, como eu falei, é um desvirtuamento, né, dos princípios que Max Weber queria ver dentro das empresas, dentro das organizações. Muitos teóricos modernos das organizações até predizem o completo desaparecimento, ou pelo menos uma drástica modificação da estrutura burocrática clássica, pois flexibilidade e adaptabilidade são requisitos necessários para as estruturas organizacionais modernas. E o próprio home office, né, que nós muitos estamos vivendo hoje em virtude da pandemia, acaba trazendo a necessidade dessa flexibilidade, dessa adaptabilidade no nosso dia a dia. Para finalizar, então, a teoria burocrática ela é da década de 20, o principal autor é o Max Weber e a sua ênfase está nas normas e regulamentos.
perguntas, dúvidas e comentários pelo e-mail e pelo WhatsApp. Um forte abraço a todos e espero ter ajudado vocês a entender um pouquinho da teoria burocrática. Um forte abraço e até a próxima.